E aí, pessoal, um assunto proibido internamente no Grêmio, mas que, através de ações, fica cada vez mais claro. O Grêmio quer sim apagar marcas do ex-treinador Renato Portaluppi, ídolo eterno do vestiário do Grêmio. Nós vamos falar sobre isso. E outros assuntos também, como arbitragem, ter árbitro de fora ou não. E o jogo da Copa do Brasil, porque a casa lá estará cheia contra o Tricolor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora tá ali, ó, Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil, com 5 lojas na capital dos gaúchos, na Zona Sul, na Zona Norte. Você encontra tudo no Mercadão da Informática. Você quer monitores com preços imbatíveis? Você tem lá. Você quer comprar computadores, pronta entrega, ou computadores gamer montados para você? Você tem. Você tem todos os equipamentos de informática no Mercadão da Informática, que você pode encontrar também no site. No link da descrição você tem lá, mercadãodainformática.com.br. Falou informática, gente. Mercadão da Informática. É uma parceria que você nunca mais vai deixar de ter. Gente, vou falar aqui do assunto proibido, mas tem algumas notícias aqui que são importantes também, né? Que a gente vai falar, que é, por exemplo, casa cheia contra o Grêmio, lá no jogo contra o São Raimundo. Lotes de ingressos foram vendidos, cerca de 5 mil ingressos ao todo, e todos foram, estão todos esgotados. Casa cheia pela Copa do Brasil, o jogo que no horário local é às 6h30 da tarde, em razão do fuso, aqui em Porto Alegre às 7h30. O jogo será transmitido apenas pela Amazon Prime, ou seja, acompanhe em GZH, tenham toda a informação de lá, nossa reportagem já está lá, o Debona está viajando para a gente fazer isso. Jogo mata-mata, no caso mata, tem que ganhar nos 90 para avançar na Copa do Brasil, ou pênaltis. E um Grêmio com titulares. O Grêmio viaja hoje às 14 horas, mas com titulares. O Grêmio, talvez uma ou outra posição, o Grêmio deve ter 2 estreias, o Lucas Esteves deve estrear e o Amuso deve estrear, mas nós vamos falar sobre isso ainda mais tarde. Essa a primeira lógica. A segunda lógica, Voaden deu uma entrevista ontem para a Rádio Guaíba, o Leandro Voaden, que é o chefe da arbitragem, e descartou completamente a possibilidade de arbitragem de fora nos jogos finais do Campeonato Gaúcho. O que isso quer dizer? Que o futebol gaúcho vai precisar ter um novo árbitro apitando jogos muito duros. Porque o Klein foi convocado, ele não estará. Nós sabemos que o Daronco tem experiência e outro árbitro terá que ser criado. O Goulart está muito bem, né? O Roger Goulart. Pode ser uma das possibilidades. E eu torço muito para que o Voaden acerte, porque da outra vez ele errou. Quando ele criou essa ideia de super participação do VAR, ele errou. Porque acabou criando quase que uma lupa, uma necessidade do VAR intervir no jogo. E isso não foi legal. E aí eu chego no conteúdo que para mim é o mais importante aqui. Nós estamos vendo os movimentos do Grêmio a partir da demissão de Renato Portaluppi. E esse assunto, gente, ele é proibido internamente. Ninguém quer falar sobre as mudanças do Grêmio em relação ao que o Grêmio fazia. É um assunto que, de alguma maneira, coloca uma espécie de medo dos dirigentes nessa relação. O Grêmio trocou a estrutura do departamento de futebol, e eu não falo dos dirigentes, mas mexeu com a parte de treinamento, mexeu com a parte de preparação física, começa a aplicar a parte médica de maneira mais forte. Por exemplo, o Grêmio teve uma lesão muscular esse ano. Uma lesão muscular. E ninguém diz, comparando com anos, não pode dizer. Aí tu vai para um segundo ponto. O Grêmio descartou jogadores veteranos, líderes do grupo, todos. O Grêmio tirou o Jeromel, o Grêmio tirou o Rodrigo Caio, o Grêmio tirou o Fábio, o Grêmio tirou o Reinaldo, o Grêmio tirou o Diego Costa, o Grêmio tirou o Soteldo. E quem o Grêmio colocou no lugar deles? O Grêmio colocou jogadores com outro perfil.
perfil de jogadores que ainda querem algo na carreira, que têm ambição, seja de grandes títulos, seja também de grandes contratos. Jogadores mais jovens. Invariavelmente, os times do Renato, nós fizemos isso na live aquele dia e ontem eu fui estudar, invariavelmente eram times baseados em cascudos e com uma média de idade acima de 30 anos, 31, às vezes até 32, média de idade. E alguns jogadores da base do Grêmio como um contraponto. O Grêmio muda essa lógica. A média de idade do time pensado para ser o time titular nessa temporada, sem fazer nenhuma história de tirar o João Pedro e botar o Serrote, de tirar o Eli e botar o Gustavo Martins, não estou fazendo isso. Estou falando de geral, assim, considerando algumas peças veteranas. Esse time vai a 27, 28 anos. Com Volpe, com Cuejar, com Bright White, com jogadores experientes, o próprio Vijaçante, que é experiente. Então é uma espinha dorsal de jogadores experientes acima de 30 anos e em volta deles jogadores mais jovens e com mais ambição. O Wagner Leonardo, o Lucas Esteves, os meninos que vêm do exterior, como agora o Oliveira, antes o Aravena, que foi durante o Renato, mas se a gente lembrar, o Renato não usa, por exemplo, nunca o Arezzo. O Arezzo já jogou mais esse ano do que jogou no ano passado, com 9 partidas na temporada. E isso claramente é uma maneira que o Grêmio encontrou, silenciosa é verdade, de dizer, aquilo eu não quero mais. Eu vou mudar a forma de condução das coisas. E tem feito isso de maneira muito clara. Muito clara. O Grêmio constrói uma outra lógica em cima de uma outra situação e aposta alto. Por quê? Porque quando a derrota vier, isso vai vir à tona. Tiraram o Renato e pioraram. E as derrotas vão vir. Porque essa herança de alguma maneira ter construído uma lógica no vestiário, ela é viva, ela é tatuada. E tu não muda isso no estalar dos dedos. Tu precisa construir isso ao longo do teu trabalho. E é isso que, de alguma maneira, o Grêmio começa a tentar produzir. Uma mudança da lógica, tirando ou apagando marcas de Renato na estrutura do Grêmio. Vai dar certo? A gente torce que sim. Era preciso mudar, era preciso se modernizar. E isso não vai ficar consolidado em uma outra vitória. É ao longo do tempo. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso, porque é um assunto que ninguém quer tocar e que está na cara de todo mundo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.